Uma das grandes promessas da Warner era um filme que, honestamente, poucas pessoas queriam que fosse lançado, porque achavam que seu primeiro filme, assim como eu achei, tivesse sido completo. E estamos falando de Coringa Delírio A2. O segundo filme de Todd Phillips, que foi lançado, deve ter mais ou menos uma semana, mas que está dividindo opiniões. Na verdade, não está dividindo opiniões, está com as opiniões bem negativas. E nós vamos falar sobre isso hoje, depois do like de vocês. Isso aí, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E fala aí, vocês gostaram desse filme? O que vocês acharam? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de Coringa Delírio A2. Tá, esse vídeo vai ser dividido em partes sem spoiler e depois com spoiler. É que eu não quero fazer dois vídeos para falar do mesmo assunto, então prefiro fazer um só. Mas vamos lá. De início vai ser sem spoiler. Começamos aqui pelo seguinte: essa história já tem um time skip, ou seja, passou-se um tempo desde o final do primeiro filme. E nós vimos o que aconteceu no final do primeiro filme, né, com as atrocidades que o Arthur Fleck cometeu, tudo que ele fez ali. E, assim, o primeiro filme do Coringa, ele divide a nossa mente porque nós temos de um lado um cara estigmatizado, que passou por muitos problemas e que nesse segundo filme explica um pouco mais do passado dele, até a gente descobre mais coisas e mostra os abusos que ele passou, todas as dificuldades que ele teve. Mas ao mesmo tempo você vê que é uma pessoa que cometeu atrocidades, crimes terríveis. E isso é algo passível, né, de julgamento, de ser levado à justiça. Afinal, ele tirou vidas. E aí que tá. Esse primeiro filme deixa a gente tendo uma empatia pelo vilão. Será que o vilão está certo? Será que ele está errado? Gera essa dualidade. A gente, na verdade, você sabe que ele está errado por agir daquela forma. Porém, o mundo em que ele vive é tão esquisito, cruel, hostil, opressor, que ele acaba surtando e fazendo o que faz. Nesse segundo filme, pelo menos assim, o que dá a entender, depois de um tempo que você processa tudo, né, você entende que é uma desconstrução. No primeiro filme nós tivemos o Arthur Fleck tendo seu ápice a se tornar o Coringa. Já que nós temos a desconstrução do Coringa e mostrando quem é Arthur Fleck. Entendeu? É realmente uma desconstrução de tudo. Você fez uma senoide, vamos botar assim, fomos do zero até o ápice e agora descemos novamente. E aí que tá. Se o Todd Phillips tinha essa intenção, funcionou super bem. Porque nós temos realmente uma imersão ainda maior na mente do personagem. Os momentos em que a parte musical acontece, em sua grande maioria, são na mente dele, do Arthur Fleck. Em alguns momentos, na mente da Arlequina. Mas vamos focar por enquanto no Arthur. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Toda essa parte musical que acontece na cabeça dele, ou seja, o delírio dele, é a forma que ele tem de enxergar a realidade. Na verdade, ele não enxerga a realidade, ele mascara ela, ele transforma ela, ele fantasia, para que ele possa processar aquilo tudo. E realmente isso vai acontecendo até a parte final do filme, que é quando ele realmente sofre uma
situação absurdamente agressiva, violenta, e ele passa a perder um pouco desse delírio e a realidade cai em si. Isso vai acontecendo, você vai vendo que isso vai acontecendo, é um processo gradativo. Essa desconstrução é gradativa. Com a Arlequina, que é a outra personagem que é importante na história, sim, ela é diferente da Arlequina que a gente conhece, é um pouco diferente. Ela realmente é obcecada pelo Coringa, porém, ela não está ali da mesma forma tradicional que nós conhecemos, que foi o que veio da animação, eles adaptaram ali. E realmente, isso é normal, isso acontece muito, ter essa adaptação. Porém, o meu ponto negativo, um dos pontos negativos para mim foi o seguinte: a introdução dela. Ela acontece um pouco assim, rápida demais. Foi meio que facilitada demais, eu diria. Foi muito facilitado. Mas por que eu digo que foi muito facilitado? Porque tudo acontece numa situação que, honestamente, poderia nem ocorrer. Aquilo poderia nunca ter acontecido. Então, realmente, assim, foi um pouco forçado, na minha opinião. Mas, a partir daí, o filme vai seguindo. E você vai percebendo que esse delírio não é só com ele, mas com ela também. Ela tem os delírios dela com o relacionamento dela com o Coringa. Não com o Arthur Fleck, com o Coringa. Perceba que ela não se interessa pelo cara que sofreu tudo que sofreu. Ela se interessa pela figura imponente e que mudou a cara de Gotham, que é o Coringa. O cara que gerou caos na cidade. Então, é isso que ela se importa. E a partir daí, o filme vai trabalhando também o delírio na cabeça dela, usando musicais também, em alguns momentos. Em algumas situações, as coisas acontecem no mundo real mesmo. Eles começam a cantar algumas coisas e até dançar. Mas são pouquíssimas cenas em que isso acontece. Uma coisa que muita gente reclamou foi com relação a esses musicais. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu detesto musical. Eu não gosto de musicais. Mas esse, honestamente, me desceu mais fácil, eu consegui entender melhor porque estava tudo na cabeça dele. Não é uma situação totalmente real, sabe? Que as pessoas estão conversando e do nada elas começam a cantar e dançar ali no meio do tribunal, em que tudo realmente está acontecendo mesmo. Ali a gente foi tirado da realidade, jogado para a cabeça de uma pessoa doente. Nós estamos vendo o ponto de vista dele na cabeça dele. Então, isso pra mim fez um pouco de sentido. Tá, eu sei que pode parecer esquisito, mas eu compreendi dessa forma e aceitei bem até. Então, eu diria que Coringa, pelo menos o Coringa 2, né, o Delírio 2, ele é um ótimo filme, o melhor filme? Não, não é o melhor filme, gente, não é. Mas, se você pegar ele de maneira isolada do primeiro filme, ele é um bom filme. Mas se você for comparar com o primeiro filme, ele é muito inferior ao primeiro. E grande parte do problema é o seguinte: quando você estava, a maioria das pessoas estava esperando esse filme, eles foram com um hype um pouco mais alto, esperando uma coisa, sabe? Tendo a esperança de ver aquele mesmo Coringa que viram antes, no primeiro filme, sendo até mais elevado nesse. E não é isso que acontece. Nesse filme nós temos essa desconstrução. Então, isso realmente deixou muita gente frustrada. Só que eu fui com hype lá embaixo. Atualmente, tá? Eu não estou indo com muito hype para os filmes, tá? Alguns filmes até me empolgam um pouquinho aqui e ali, mas só. Eu dificilmente vou ter aquele mega hype que eu tive com
diversas outras produções que lançaram, sabe? Pra mim, a maioria dos filmes tá entrando nessa coisa do hype mais baixo mesmo. Eu vou sem nenhuma pretensão, só vou lá sentar e assistir o filme. Gostei do filme? Gostei do filme. É ótimo? É ótimo. É ruim? É ruim. Ponto final. Então, pra mim, Coringa, o Delírio 2 é um filme mediano. Vou botar assim, é um filme bom, assim, médio bom, sabe? Nota 6 ali. Passou um pouquinho acima da média. Porque realmente ele não é também um filme para todo mundo. Tá? Agora, nós vamos para os spoilers. Agora eu vou falar um pouco mais abertamente. Primeira coisa, tá? Como eu já disse, a questão da relação Arlequina-Coringa. Eu achei um relacionamento muito rápido. Tá, tudo bem, é um filme, você não pode esperar que tenha o mesmo desenvolvimento de uma série, eu sei disso. Porém, você vê o quão louca é a relação deles, é que eles se envolvem rápido mesmo. Muito rápido. E honestamente, acho que podia ser um pouquinho mais lento, sabe? Um pouquinho mais lento. E um outro detalhe é que a Arlequina aqui, ela não foi transformada diretamente pela loucura do Coringa. Ela é uma filha de papai. Ela é rica. Mas ela inventa uma história para poder chegar a ficar perto do Arthur. Arthur não, do Coringa, né? Que é quem ela quer realmente estar perto. E isso, sabe, dá uma certa frustrada no Coringa. E ao mesmo tempo te frustra um pouquinho, porque, pô, por que não deixaram ela realmente como uma psiquiatra, uma psicóloga, que acabou passando mais tempo com Arthur e enlouquecendo? Ah, mas essa história é batida, Augusto. Tá, é batida nas animações, nos quadrinhos, mas nunca teve live action dessa forma assim, mostrando, sabe? A gente sabe que a Arlequina da Margot Robbie passou por esse processo, mas a gente não viu isso. Essa seria uma boa forma de mostrar como o Coringa entrou na cabeça dela. Isso seria legal. Existe também a questão do julgamento do Arthur. E é aí que tá. E se tivesse colocado a Arlequina como alguém que estaria tentando ajudar o Arthur a provar que ele é uma pessoa doente e até mesmo evitar a pena de morte, que era o que o Harvey Dent estava pedindo, sim, nós temos um Harvey Dent nessa história. Por que não fizeram dessa forma? Por que o Todd Phillips não escolheu esse caminho que seria sinceramente mais seguro, porém teria dado muito mais certo? E os delírios, as fantasias da Harley acontecendo na cabeça dela em momentos em que ela estava sozinha, longe do Coringa, até fariam mais sentido do que o que acontece durante a história. Então, acho que isso poderia ser feito de maneira diferente. O próprio Arthur, né, ele passa por momentos graves, momentos difíceis, e você realmente entende um pouco mais sobre do personagem. Mas essa desconstrução, acho que foi meio que um tiro no pé. Pô, mas por quê? Porque, sinceramente, se você tem um vilão clássico como o Coringa, com um nível de complexidade e crueza, assim, vilania, por que não deixá-lo como um vilão mesmo? Por que não mantê-lo dessa forma? Talvez por questões do mundo real, o Todd Phillips tenha ficado com medo de manter essa postura. E por causa disso, gerou esse filme. Mas, sinceramente, estamos falando de um personagem fictício. Eu vou pro cinema não é pra ver exatamente a realidade, né? A gente vai ao cinema pra ver um filme de ficção, pra ver ficção. Então, ele poderia ter botado algumas cenas de musical? Poderia, mas que tivesse deixado o Coringa mesmo.
Então, o que frustrou muita gente também foi o próprio final do filme. Quando o Coringa realmente está desconstruído. Quando o Arthur Fleck não é mais o Coringa. Ele destruiu o Coringa dentro de si e só deixou o Arthur Fleck. E é aí que vem a frustração da Arlequina. Onde ela simplesmente percebe que ele é só um cara comum que sofreu muito, não tem nada demais. E ela simplesmente o abandona. Assim como muita gente o abandonou. E ele assim, admite os próprios crimes, o que fez, tudo que passou. Então, honestamente, o Arthur, ele é uma pessoa doente. E muita gente ali não estava acreditando que ele era realmente doente. Mas o que ele fez exatamente de própria consciência tranquila. Tranquila, né? Mas não é bem assim também. Então, é realmente um julgamento. Ali na história tem um julgamento, e esse julgamento ele vai te levando a pensar no Arthur como uma vítima e no Arthur como o vilão da história. Claro que muitas coisas vão acontecer até o final mesmo, fatídico final. E é aí que entra o problema que muita gente se frustrou. O final do filme. Com a morte do Arthur. Quer dizer, suposta morte. Desde o início do filme, ele é vigiado, assim, ele está no asilo Arkham e muita gente está próximo dele. Tem pessoas que acabam se tornando mais próximas dele e tem aqueles que só ficam observando. Dentre eles tem um cara que você percebe que tem traços de psicopatia. E honestamente não era para aquele cara estar perto do Arthur e de outros ali, que ele poderia causar um ferimento grave, né? E é aí que vem o final, em que ele praticamente mata o Arthur. Eu não tenho certeza se ele morreu, tá? Mas parece que sim. E ele faz algo que é se cortar também. E nisso dá a entender que é como se ele estivesse criando um novo Coringa. Como se ele tivesse inspirado esse cara a se tornar um Coringa também. Eu não sei o nome desse personagem, tá? Eu chutaria que, pelo jeito dele, me lembrava muito o Victor Zsasz. Então nós temos aí, vamos botar assim, um segundo, entre aspas, Coringa. Pode ser que, sim, ele se torne um Coringa. Mas eu duvido muito que tenhamos um terceiro filme. Porque em uma das partes do filme, a Arlequina diz que está grávida. Mas será que ela está grávida mesmo? Será que não é um delírio dela? E se ela estiver, ela pode estar criando um novo Coringa. Olha aí que loucura. E aí nós teremos 3 Coringas numa história. Se o Arthur ficou vivo, é claro. Então, nós teríamos uma história aí com 3 Coringas juntos. Um mais velho, um de meia idade e um mais jovem. Isso pode acontecer? Honestamente, até poderia. Mas se vai acontecer ou não, eu duvido, eu acho muito difícil. Tá, minha aposta é que não acontecerá. Acredito que o Todd Phillips vai parar com as histórias com o Coringa nesse filme. Devido a todo esse problema que está acontecendo e, claro, o fato de que a bilheteria do filme está muito baixa. Na primeira semana, primeiro final de semana, eles não arrecadaram nem o que as Marvels arrecadaram. Foi muito pouco, foi bem abaixo. E sendo que The Marvels foi um filme com uma bilheteria muito fraca também. The Flash conseguiu superar e muito no seu primeiro final de semana a bilheteria de Joker 2, né, do Coringa Delírio 2. Então, pra você ver como é que o Warner tá, né? Honestamente, eu acho, tá, que a Warner
lançou realmente esse filme, no caso Todd Phillips, né, quis lançar esse filme, talvez como uma resposta ao primeiro filme mesmo, para realmente desconstruir o personagem, como eu já disse. Mas se foi isso, eu acho que ele deu um tiro no pé. Mas vamos ver. Pode ser que por esse burburinho, esse boca a boca, quem sabe as pessoas acabem até indo ao cinema mesmo assim. Mesmo sabendo que muitos estão criticando. Pode ser que acabe tendo um efeito contrário, né? Mas eu acho muito difícil. Sinceramente, acho bem difícil de Coringa Delírio 2, assim, ter uma continuação e chegar aí a se pagar. Se ele conseguir se pagar, eu acho que já é muito. Já é bastante. Mas vamos ver, né? E o que vai acontecer para esses próximos dias. Coringa Delírio 2 estreou há pouquíssimo tempo e está sendo bem polêmico mesmo. Então, quero saber de vocês. O que vocês acharam desse filme? Bota aí nos comentários. Vamos conversar, gente. Vamos ver o que vocês acharam. Porque as redes sociais estão bombardeando esse filme. Então, quero ver o que vocês vão dizer aqui nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui mais resenhas sobre séries e filmes para vocês. Tem animes também. Já tem uma aí para eu falar para vocês e recomendar. Mas vocês só vão ficar sabendo disso quando vocês se inscreverem aqui no canal, gente. Isso mesmo, se inscrevam aqui no canal Arte Nerd. Agora nós já batemos os 700 inscritos, já até passamos de 700 inscritos. E em breve chegaremos aos 1000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Para isso também você tem que ativar o sininho de notificação para saber quando está saindo vídeo novo. E deixe esse like que ajuda muito a gente também. Quanto mais likes vocês deixam, mais o YouTube entrega vídeo para as pessoas. E compartilhe o vídeo também com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!